Como é de praxe em nossa Câmara, nós, antes de iniciarmos a pauta, nós sempre fazemos uma reflexão e é feita pela desembargadora Ângela Salazar, que tem o dom de fazer reflexões muito boas. Então, na ausência dela, eu fiz uma pequena reflexão para iniciarmos os nossos trabalhos. E eu trouxe como tema para a nossa reflexão de hoje uma das coisas que eu acho primordial, que é a humildade. A humildade, no meu entender, é o objetivo que todos buscam a reforma íntima, e feliz é aquele que trabalha na seara de Cristo, pois este leva consigo a paz no coração e a leveza da vida na caminhada. Ser humilde aos olhos do Pai não é a falta de bens materiais, como muitos pensam, mas sim como encara a vida e todos os seus desafios, bem como as reações que se tem diante das adversidades. A humildade está livre do orgulho, da vaidade e do egoísmo. Devemos ser humildes diante da vida e, com a certeza, veremos que os caminhos serão mais planos Como é que que é? os montanhosos. Que nesse novo dia possamos realizar todos os nossos sonhos com muita paz e saúde. Com essa reflexão, pedimos a Deus que a nossa sessão de hoje seja abençoada e que seja feita justiça. Amém. Amém. Bem, então, como estão as preferências? Nós temos que ter esse processo, temos preferência. Sim, desembargador. É o terceiro da pauta. Primeira sustentação oral. Doutora Luciana, pelo primeiro apelante. Ah, sim, sim, sim. Então, nós temos aqui a apelação civil da minha autoria, da minha relatoria, a apelação civil 08500, é o primeiro da pauta que a senhora está dizendo? Terceiro. É o terceiro da pauta. Certo. Então, apelação civil, que eu não atrapalhei aqui, 0822 802 39 2019, apelante. Não, esse é o segundo. É o 085. Sim, é o 085 3192 26 2018, né? Isso. Então, primeiro apelante, segundo apelado, Francisco Lino Barros, advogado Luciana Saldanha e outros. Segundo apelante, primeiro apelado, Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco da Amazônia, advogada Érica Cristina de Carvalho Cardoso de Araújo. Procurador de Justiça, doutor José Antônio de Oliveira Bentes. Quem vai fazer a sustentação oral, Valéria? Doutora Luciana, pelo primeiro apelante. Pelo primeiro apelante, né? Então, eu vou fazer aqui um rápido relatório. Trata-se de recurso de apelação civil interposta contra a sentença prolatada pelo juiz de direito da primeira vara civil de São Luís, que nos autos da ação pelo procedimento comum, ajuizada por Francisco Lino Barros, em desfavor da Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco da Amazônia, julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais nos seguintes termos: ID 166-75050. Abro aspas. Forte nessas razões, julgo parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial para condenar a ré a arcar com as despesas decorrentes do procedimento médico
que se submeteu o autor, convolando assim, em definitiva, a tutela antecipada concedida. Em face da sucumbência recíproca, condena as partes ao pagamento das custas processuais na proporção de 50% e fixa os honorários advocatícios em 10% do valor da causa a ser pago pelas partes ao causídico da parte contrária. A exigibilidade desses encargos ficará suspensa em relação ao autor, em razão do deferimento da gratuidade da justiça. Publix regis timis verso acta. O primeiro apelo foi interposto por Francisco Lino Barros, em que sustenta que, em apertada síntese, que se encontrava em situação de emergência, com risco de morte, quanto da negativa de internação do plano de saúde, razão pela qual a conduta deste teria sido abusiva. Requer, ao final, o provimento do seu recurso, a fim de que seja arbitrada a indenização por danos morais no valor de R$ 20.000, com majoração dos honorários de sucumbência para 20% do valor da condenação. O segundo apelo foi interposto de forma adesiva pela CASSE e ID 1667-7555. Afirma inicialmente que o plano de saúde contratado pela parte adversa teria vigência iniciada em 1 de 5 de 2018, com carência até 28 de 10 de 18, e a carência parcial temporária até 30 de 4 de 2020. Esta não teria informado a pré-existência de doença cardíaca, o que submeteria a cobertura parcial temporária em 30 de 4 de 2020, não excluindo a existência de carência. Diz ter agido de forma lícita na espécie diante da carência contratual, a que estaria submisso o autor, motivo pelo qual não haveria danos morais ou materiais a serem indenizados. Nega a aplicação a si do Código de Defesa do Consumidor, visto que seria entidade de autogestão. Pugna, ao final, pelo provimento de seu recurso, para que seja julgada improcedente a ação, contra razões pela primeira apelada ao ID 1667-5062, em que apresenta argumentos semelhantes aos tecidos em seu recurso. Em suas contrarrazões, ao ID 1667-2062, a segunda apelada opõe-se à espécie apresentada no segundo apelo, defendendo a aplicação ao caso do Código de Defesa do Consumidor e aduzindo haver danos materiais e morais a serem indenizados. O Ministério Público Estadual informou não possuir interesse em intervir no processo. Os autos vieram concluídos. Este é a síntese do nosso relatório. Então, com a palavra, a doutora... Luciana. Como, doutora? Luciana. A doutora Luciana, sim, para as razões, descer as suas razões, e ao senhor ter o prazo de lei, e decline seu nome e a sua OAB, e pode iniciar a sua sustentação oral. Bom dia. Em primeiro lugar, gostaria de cumprimentar a todos, esta colenda da Câmara, em nome do desembargador relator, Dr. Kleber Costa Carvalho. Sou a doutora Luciana Blasejuc Saldanha, OAB 9060A, e estou pelo primeiro apelante, segundo apelado da forma adesiva. O processo 085-3192, dígito 26 de 2018, proveniente da primeira Vara Civil de São Luís, cabe enfatizar que ele foi dado entrada em plantão judiciário e a liminar foi concedida em plantão judiciário, né, na noite após a entrada do apelante no hospital. Conforme muito bem relatado pelo nobre relator, o primeiro apelante, ele é usuário do plano de saúde da apelada.
da primeira apelada. Ele havia feito o seu plano de saúde em maio de 2018, com a primeira validade até 31 de dezembro de 2021, continua sendo assistido pela apelada, né? Seu plano de saúde tem validade até 31 de dezembro de 2026. Quando fez o plano de saúde, não foi feita nenhuma avaliação médica pela apelada, foi somente formulários, e foi preenchido de acordo com o que o apelante conhecia da sua saúde, né? Conforme muito bem descrito na apelação, diabético, hipertenso, né? No entanto, no dia, né, do dia 13 de outubro de 2018, o mesmo estava sentindo muito cansaço, desânimo, né, sem conseguir nem mesmo caminhar. Cabe enfatizar que, apesar dos problemas de saúde, o apelante ele se mantém ativo, faz diversos esportes, né? E é muito bem atendido por médicos. No entanto, houve a necessidade de levá-lo ao hospital de forma urgente. Chegando ao hospital, foi diagnosticado que havia uma grave lesão no coração, com necessidade de internação em UTI e procedimentos cirúrgicos. A apelada negou este atendimento sob a alegação de que o plano estava em carência. No entanto, há nos autos laudo médico indicando a necessidade desta internação em UTI e procedimento operatório. Assim, houve a necessidade de interpor a ação em plantão e a medida somente foi cumprida após o deferimento da liminar, né, que ocorreu na madrugada do dia 14 de outubro de 2018. E assim, após os trâmites, o processo seguiu para a primeira vara, não houve audiência, foi julgado no estado em que se encontrava, em sentença, a magistrada convolou a liminar, no entanto, não concedeu os danos morais requeridos, né, na inicial, porque houve um prejuízo, né, ao apelante. O mesmo já estava sofrendo por sua saúde, possuía um plano de saúde. No entanto, teve negado o seu atendimento. Poderia ter vindo a óbito? Poderia, se a liminar não tivesse sido concedida e se ele não tivesse sido atendido a tempo, né? Então, por essa razão, se apresentou o presente recurso para, então, que seja modificada a sentença no que tange aos danos morais, porque, de fato, muito embora não seja aplicado o CDC, há um contrato civil. E não fora um mero descumprimento contratual, né? Ele agiu contra aquele cidadão que estava ciente que tinha um plano de saúde e poderia ter assistência assim que quisesse. No entanto, se não conhecesse os advogados e não tivesse tido a liminar concedida, teria que ir para o Hospital do SUS, e lá seria pior, porque teria que seguir uma fila, não é? Então, por essa razão, impetrou-se a apelação, demonstrando que, segundo a jurisprudência e legislação pátrias, o dano moral ele é configurado em ré ipsa, né? E a partir do momento que se demonstrou que houve o evento negativa de utilização do plano de saúde, apesar de estar em carência ao laudo médico indicando que era estado de emergência e urgência. Ou seja, se não fosse atendido, o apelante poderia ter vindo a óbito. E desta forma, restou devidamente caracterizado os danos sofridos pelo apelante. Por esta razão, se pugna pelo provimento da primeira apelação, com a determinação, então, que a apelada indenize o apelante nos danos morais sofridos e também seja modificada a questão da sucumbência,
né? Porque apesar da magistrada de primeiro grau ter indicado, né, que houve sucumbência recíproca, na verdade, deve-se analisar pelo princípio da causalidade. Se a apelada tivesse cumprido com o seu dever contratual de atender o apelante, nem a ação teria sido necessária. Assim, o apelante somente for atendido por causa da liminar concedida. Desta forma, não houve sucumbência recíproca, mas sim, pelo princípio da causalidade, somente houve ação porque o apelante necessitou do seu atendimento e não foi atendido de pronto. Então, por esta razão, se requer o total provimento da primeira apelação, com a designação de um dano moral sofrido pelo apelante, bem como a majoração, então, da sucumbência pelo princípio da causalidade, concedendo, então, aos advogados do primeiro apelante. E, por conseguinte, o total improvimento da apelação adesiva da apelante CASF. Eu agradeço a atenção e aguardo o voto. Bem, passarei a leitura do voto. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, sigo para o exame do mérito dos recursos. A controvérsia vertida nesse apelo gira em torno da existência de direito do autor, beneficiário do plano de saúde demandado, ainda sob período de carência contratual, a internação em caráter de emergência, bem como acerca do dever do plano de indenização por direitos materiais e morais oriundos de tal direito. Recordo de início que o Código de Defesa do Consumidor não se aplica aos contratos de plano de saúde administrados por entidades de autogestão. Está na súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça. De maneira que a conduta da demandada, segundo a apelante, deve ser apreciada com base no artigo 422 e 424 do Código Civil. Está no agravo interno, no RESP 18.09914 do Espírito Santo, da relatoria do ministro Marco Aurélio Bellis. No caso em exame, o relatório médico lavrado pela profissional médica cardiologista Débora Reis Castelo Branco dá conta de que o autor da ação, paciente de 52 anos, diabético e hipertenso, apresentou-se aos seus cuidados no dia 13 de 10 de 2018, relatando que há 15 anos sofria dispneia aos grandes esforços progressivos de dispneia em repouso, com ortopedia associada a edema de membros inferiores. Eletrocardiograma teria evidenciado área de inatividade elétrica anteroseptal com ecocardiograma, mostrando disfunção grave, febre 22%, com relato de infecção das vias aéreas superiores há um mês e de 16,749,917. Relatou que o paciente precisava de internação para tratamento específico para insuficiência cardíaca propedêutica para diagnóstico etiológico, tendo em vista quadro agudo. Em virtude disso, solicitou a sua internação em unidade de tratamento intensivo, o que foi negado pelo plano de saúde demandado, porque o beneficiário estaria em período de carência, ID 167-49996. A situação, portanto, que ensejou a sua internação e a realização dos procedimentos é de emergência. É, portanto, pontuar ainda que o plano que possui o primeiro apelante, junto ao segundo recorrente, é de segmentação ambulatorial, mais hospitalar, mais obstetrícia. Tudo isso, por bem assentado, gizo que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento simulado de que, abro aspas, a cláusula contratual do plano de saúde que prevê carência para a utilização dos serviços de assistência médica
nas situações de emergência ou de urgência, é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas, contado da data da contratação. Enunciado 597 da súmula de jurisprudência dominante daquela corte. Ora, o próprio termo de compromisso, firmado pelo autor, junto à ré, excepciona das limitações da carência contratual, os casos de urgência e emergência, entre aspas. Tenho ciência de que, estando em carência, não é possível a utilização de cobertura assistencial oferecida pelo plano, como, por exemplo, consulta, exames, internação e cirurgia, sendo somente aceita em caráter de urgência e emergência, comprovada pela guia de natureza dos procedimentos. De fato, diante de situação de emergência, como a que se ora se examina, mesmo havendo previsão de período contratual de carência, os planos de saúde e seguros privados de saúde são obrigados a oferecer cobertura nos casos de urgência e emergência a partir de 24 horas depois de ter sido assinado o contrato. É o que dispõe o artigo 12, inciso 5, a linha C, da Lei 9.656, de 1998. Com efeito, em se tratando de procedimento de urgência, ou seja, de atendimento médico, que, se não for realizado imediatamente, implica em risco concreto de morte ou lesão irreparável para o paciente, deve ser adotado o prazo de carência de 24 horas, e não o de 180 dias, sob pena de violação da legítima expectativa do consumidor ao celebrar o contrato para preservar a sua vida, a sua saúde e a sua integridade física. Isso é uma afirmação do STJ, da terceira turma do agravo interno, no RESP 14, 48, CC 60, da relatoria do ministro Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 4 de 4 de 2017. Em igual sentido, cito também o seguinte procedente do Tribunal da Cidadania. Cito no meu voto, na íntegra, o belíssimo acordo do ministro Luiz Felipe Salomão, no RESP 962-980, São Paulo. Eu trago no meu voto ele na íntegra. Esses procedimentos se aplicam ao caso, mesmo não se cuidando de relação consumerista, em virtude da aplicação direta do princípio de boa-fé contratual e do artigo 12, inciso 5, a linha C, da Lei 9.656 de 98. A ponto que o plano contratado pelo primeiro recorrente inclui, nos termos do artigo 12, inciso 2, da Lei 9.656 de 98, internação hospitalar, abrangendo os procedimentos aqui discutidos. Portanto, nos termos do artigo 12, inciso 5, a linha C do diploma referido, supra, o prazo máximo para a realização dos procedimentos solicitados é de 24 horas da data da contratação. Não se diga que deve ser observada a limitação do prazo de atendimento às primeiras 12 horas, e atenção à resolução do Conselho de Saúde Suplementar, número 1398, uma vez que havia aqui perigo concreto de dano irreversível à saúde do demandante, estando tal ato integral em clara dissonância com o ato normativo superior, qual seja o já mencionado no artigo 12, 5, a linha C, da Lei número 9.656 de 98, com a interpretação garantista do direito delineado pelo Superior Tribunal de Justiça no bojo da súmula 597. Quanto a isso, merece menção, igualmente, a súmula 302 do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe que, abro aspas, é abusiva a cláusula contratual do plano de saúde que limita o tempo de internação hospitalar segurado, fecho aspas. De fato, como já decidiu o STJ, no disposto do artigo 12, 2A da Lei 9.656 de 98, que veda a limitação de tempo de internação hospitalar, e o teor do enunciado 302, na súmula daquela corte,
refere-se expressamente à segmentação hospitalar. Nessa toada, como estabeleceu o excelso tribunal em situação semelhante. Aqui, inclusive, eu sublinhei a parte que diz respeito de um acordo da relatoria do ministro Marcos Aurélio Belisi. Logo, não há que se falar em limitação à internação e aos procedimentos aqui discutidos, tanto em virtude do período de carência, quanto pelo ultrapassado período de 12 horas da cobertura de urgência e emergência. Devido, portanto, a custear despesas médicas aqui discutida pela segunda recorrente, não havendo nesse particular reparo a ser efetuado na sentença. Prosseguindo, visto que é ilegal a conduta supracitada da segunda apelante de negar cobertura ao demandante, surge a obrigação de indenizar o contratante pelos danos morais sofridos, uma vez que a injusta recusa da cobertura do plano de saúde é suficiente para causar a aflição, angústia e sofrimento da pessoa citada. Sobre a matéria, já existe entendimento do STJ. Eu cito alguns deles, como como o do ministro Luiz Felipe Salomão, no agravo regimental do RESP 21.3169 do Rio Grande do Sul. Cito ainda também da ministra Nancy Andrighes, no RESP, no agravo regimental do RESP 13.28.978, e que ela é incisiva nesse assunto, e trago uma gama de entendimento dessa natureza, que está todo relatado no meu voto. Importa considerar, obter dito, que o STJ, em caso semelhante, tem aceitado o entendimento de que o dano moral, nas hipóteses de recusa injustificada de cobertura de plano de saúde, é do tipo in re ipso, sendo que, por conseguinte, presumida a sua competência. Realço aqui que houve dano moral, porque a negativa de cobertura para a situação de emergência, com a necessidade de internação em UTI e tratamento específico para insuficiência cardíaca, ocorreu com paciente portador de diabetes e hipertensão, com risco de morte, com problemas físicos e situação psíquica certamente abalada pelas preocupações adicionais oriunda da recusa do plano. No que diz ao quanto indenizatório, nada obstante a legislação não estabelecer critérios objetivos da fixação dos danos morais, deve sempre observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, orientando-se por sua dupla finalidade, já reconhecida pela Suprema Corte. De outro turno, a doutrina e a jurisprudência têm elencado alguns parâmetros para a determinação do valor de indenização, dentre os quais destaca o porte econômico e o grau de culpa, se houver, do ofensor, gravidade e repercussão da lesão, e o nível socioeconômico e o comportamento da vítima. Desse modo, no caso em tela, entendo que a indenização, em consonância com os ditames da razoabilidade, deve ser arbitrado em R$10.000, considerando, para tanto, a sua dupla função, compensatória e pedagógica, o porte econômico, a conduta dissidiosa do plano de saúde, que negou atendimento ao autor e não atuou de maneira devida, de acordo com a legislação em regência e com os ditames de seu sistema. Em se tratando de responsabilidade civil contratual, no que toca aos danos morais, o juros de 1% ao mês deve fluir da citação, com correção monetária por INPC e IBGE, desde a data do arbitramento. Está na súmula 362 do STJ. Diante disso, houve sucumbência apenas do plano recorrido, que deve arcar com a integralidade das custas processuais e com os honorários advocatícios. Essa é a razão de 15% do valor da condenação
já considerando o desprovimento de seu recurso e o bom trabalho desenvolvido em causa relevante, mas pouco complexa, pelos advogados do litigante. Artigo 88, parágrafo 2º e 11º do CPC. Ante exposto, dou parcial provimento ao primeiro apelo para, reformando a sentença, condenar a Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco da Amazônia a pagar a Francisco Lino Barra indenização por danos morais no valor de R$ 10.000, com juros de 1% ao mês, fruindo da citação e correção monetária por NPC e IBGE desde a data do arbitramento. De outro norte, nego o provimento ao segundo recurso. Custos e honorários nos termos da fundamentação. Este é o meu voto. Doutora Francisca Galiza. Doutora Francisca Galiza. Bom dia, senhor presidente. Acompanho Vossa Excelência. Doutor Vieira, desembargador Vieira. Acompanhe, presidente. Então, anunciando o resultado, por unanimidade, foi dado provimento ao primeiro apelo e negado provimento ao segundo recurso. Então, nos termos do voto do relator. Obrigada, excelência. Obrigado, doutora, pela sua presença. Ainda temos alguma preferência? O primeiro da pauta, excelência. Doutor Adriano Vitor, pela primeira apelante. O primeiro da pauta, eu acho que é o 080, não é esse? 2802, né? 39. 081 5834. Aqui está tudo trocado. Sim, certo. Então, 081, 58, 34, 85, 2022. Primeiro apelante, segundo apelada, Marília Barros Muniz. Advogado Adriano Vitor Bringel Guimarães e outros. Segundo apelante, primeira apelada, também é problema de plano de saúde. Primeira apelada, AMIL, Assistência Médica Internacional S.A., advogado Luiz Felipe Conde. Procurador de Justiça, o doutor José Antônio de Oliveira Bentes, da minha relatoria. Quem pediu a preferência, o Valéria? Doutor Adriano Vitor, pela primeira apelante. E vai ter das duas partes sustentação ou não? Não, só o doutor Adriano, pela primeira apelante. Então, doutor Adriano Vitor, pelo apelante. É só mais ou menos. O senhor, doutor, o senhor tem o seu tempo para expor as suas razões, declinando o seu nome e a sua ordem. Doutor, nós não estamos lhe ouvindo, doutor. Perdão, estava desligado aqui, excelência. Bom dia, senhor presidente. Primeiramente, agradeço pela palavra e presto meus cumprimentos a Vossa Excelência, desembargadora Francisca Galiza, desembargador Vieira Filho, demais servidores, colegas advogados aqui presentes. O advogado Adriano Vitor Bringel Guimarães, escrito na OAB-MA 16002, sustentando em favor da primeira apelante Marília Barros Muniz. Excelências, esse processo é oriundo da 10ª Vara Civil da Comarca de São Luís. Foi ajuizado no ano de 2022. A primeira apelante, senhora Marília Barros Muniz, idosa, foi diagnosticada com neoplasia de mama subtipo negativo, câncer de mama, que trata-se, conforme consta no laudo médico, de doença de grande volume, com alto índice de proliferação e alto risco de disseminação metástica. Em face da gravidade da doença e também da idade avançada da paciente, a médica que lhe assistia prescreveu tratamento com indicação de quimioterapia e imunoterapia,
atestando ainda a urgência no início do tratamento, em razão do grave risco de progressão da doença e evolução do câncer. Cabe aqui destacar, excelências, inicialmente, que os medicamentos antineoplásicos são de cobertura obrigatória pelos planos de saúde, nos termos da linha G do artigo 12 da Lei de Plano de Saúde. No entanto, em que pese este fato, houve, por parte do plano, demora na liberação da cobertura. E mais, em sede de contestação, o plano Amil alega que o medicamento pembrolizumab, Keytruda, que fazia parte do protocolo indicado e prescrito pela médica assistência, não possuía indicação para patologia da consumidora, o que, segundo o plano, se configura como um medicamento off-label que não seria de cobertura obrigatória. O Superior Juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial, confirmando a tutela provisória de urgência que determinou a obrigação de custeamento dos medicamentos, bem como condenou a ré ao pagamento de indenização por danos morais em valor arbitrado de R$ 5.000. Quanto ao apelo apresentado pela empresa Amil, excelências, reiterou os fundamentos da sentença, alegando que o medicamento, por não constar em bula a indicação para a patologia da paciente, não seria de cobertura obrigatória. Ocorre, excelência, que, inicialmente, eu acho importante informar que o medicamento, no dia 23 de maio de 2022, a Anvisa incluiu na bula do medicamento, do Keytruda, a indicação para tratamento de câncer de mama triplo negativo, que é justamente a patologia que acometia a autora, conforme o documento ID 19, 11, 27 e 27, juntado pela apelada. O que, por si só, desmonta toda a tese recursal da empresa Amil, porque apenas 2 meses após o início do tratamento, houve a modificação da bula para incluir a indicação do câncer de mama triplo negativo. Então, não há que se falar em medicamento off-label. Mas, excelências, ainda que fosse o caso de entender que o medicamento prescrito era off-label, isso não retira a obrigatoriedade de cobertura. Isso é entendimento já pacificado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça. Eu citei aqui, excelência, e juntei na minha contrarrazões precedentes da terceira turma e da 4ª turma do STJ. Eu cito aqui, por exemplo, o julgamento do RESP 1.729.566 da 4ª turma, de relatoria do nobre ministro Luiz Felipe Salomão, em que este faz, e aí eu acho brilhante esse voto, porque ele faz uma explicação da distinção do que qual é a distinção entre tratamento off-label, ou seja, tratamento com registro na Anvisa, mas indicado para pacientes que não estão acometidos pela doença que está lá na bula, indicação da bula, e o que é tratamento experimental. E ele demonstra que o tratamento off-label jamais pode ser vedado, porque é uma prerrogativa do médico escolher o tratamento. E por essa razão, o ministro Luiz Felipe Salomão reconheceu que é obrigatória a cobertura de tratamentos, ainda que sejam off-label. Excelência, para finalizar essa questão, eu gostaria de citar somente um precedente do saudoso ministro Paulo de Tarso Sanseverino no julgamento do agravo e recurso especial número 20.29775, publicado no dia 26 de agosto de 2022, ou seja, bem recente, menos de um ano. E aqui o ministro relator decidiu, o ministro Paulo de Tarso Sanseverino, decidiu pela obrigatoriedade de cobertura de tratamento de medicamento off-label, e aí eu destaco o trecho. Dessa forma, o simples fato de um fármaco em questão configurar uso off-label, de acordo com o entendimento que predomina no Superior Tribunal de Justiça, em nada afeta o dever de fornecimento, pois quem decide se a situação concreta de enfermidade do paciente está adequada ao tratamento, conforme as indicações da bula ou manual da Anvisa, daquele específico remédio, é o profissional médico e não o plano. Portanto, excelência, inicialmente a gente pede negativa de provimento do apelo interposto pela empresa Amil, com fundamento em todos esses precedentes de jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça. Por fim, excelência, somente para finalizar, eu serei bem breve,
especificamente agora quanto ao apelo interposto pela consumidora senhora Marília Barros. Cite-se em 3 pontos. O primeiro, houve um reconhecimento na sentença de que não haveria aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, pois o plano seria de autogestão. E aí a gente entende, data máxima vênia, que houve algum equívoco por parte do outro magistrado, que inclusive foi suscitado em barro de declaração, mas não foi sanado, porque a empresa 1000 não é plano de autogestão. Trata-se de plano de assistência privada, então perfeitamente aplicável o Código de Defesa do Consumidor nos termos da jurisprudência do STJ. O segundo ponto, excelência, é um pedido de majoração da indenização por danos morais, fixados em R$ 5.000, e aí nós estamos suscitando as circunstâncias fáticas do caso concreto, em especial o fato da autora ser idosa, ter sido postergado o seu tratamento em razão da negativa do plano, e, inclusive, excelência, mesmo após deferida a liminar, o plano reiterou o descumprimento, inclusive sendo necessário a autora custear do próprio bolso o valor de R$ 11.000 para fazer o primeiro ciclo da medicação. Posteriormente, esse valor foi reembolsado, por isso não é objeto de pedido de dano material, mas ensejou grave prejuízo moral à consumidora. Por essa razão, a gente pede a majoração. E, por fim, excelências, quanto aos honorários de sucumbência fixados em primeiro grau. Os honorários foram fixados em percentual a ser utilizado como base de cálculo exclusivamente a indenização por danos morais. E aqui, excelência, a gente entende que a sentença contrariou a jurisprudência pacífica do STJ, no sentido de que a decisão judicial com a procedência dos pedidos de cumprimento de obrigação de fazer, fornecimento de cobertura de procedimento médico hospitalar e da obrigação de pagar a quantia certa, indenização por danos morais, deve ter sua sucumbência calculada sobre ambas as condenações impostas à operadora de plano de saúde. Nós colacionamos, a título de exemplo, nas nossas razões recursais, os precedentes firmados no RESP 1896, 523, RESP 16, 74, 243 e RESP 17, 38, 737. Por essa razão, excelência, a gente pede o provimento do recurso interposto pela senhora Marília, para que seja aplicável o CDC ao caso concreto, para que seja majorado a indenização por danos morais e para que os honorários de sucumbência sejam fixados tanto sobre a obrigação de fazer, ou seja, o tratamento negado, o valor do tratamento negado, quanto a indenização por danos morais. Excelência, finalizo aqui minha fala e agradeço a Vossas Excelências pela atenção. Bem, passarei à leitura do relatório. Trata-se de apelações cíveis interpostas contra a sentença proferida pelo juiz da 10ª Vara Civil do Termo Judiciário de São Luís, da comarca da Ilha, nos autos da ação de obrigação de fazer e indenização, ajuizada por Marília Barros Muniz, primeira apelante, segunda apelada, em desfavor de ANIL, Assistência Médica Internacional S.A., segunda apelante, primeira apelada, que julgou parcialmente procedente os pedidos autorais para ratificar a tutela antecipada no sentido de determinar que a parte ré apelante autorize, custeie imediatamente o protocolo medicamentoso AC dose densa mais, seguido de carboplatina e paclitacel, mais imunoterapia com 8 ciclos de EMID 150 mg e 10 ml injetável. Genuxal de 2 mg injetável. Onixit 0,25 mg 5 ml injetável. E Froxdox 10 mg injetável. E 8 ciclos de Ionx 6 mg injetável e 12 ciclos de difenidrin 5 mg em 1 milímetro injetável e Keytruda, conforme prescrição médica, sob pena de multa diária no valor de R$ 500 em caso de descumprimento da decisão extensiva a 30 dias multa a ser revertida em benefício do requerente, bem como pague à autora a indenização por dano moral no valor de R$ 5.000, acrescido das consecutares legais e, por fim, a arcar com as custas processuais e honorários sucumbenciais
em 20% sobre o valor da condenação. Na origem, a requerente aduziu que foi diagnosticada com neoplasia de mama, a qual se trata de doença de grande volume, com alto índice de proliferação e alto risco de disseminação metástica. Prosseguiu narrando que, em 21 de 3 de 2022, passou a se consultar no Hospital São Domingos, em São Luís, Maranhão, e que faz parte da rede credenciada do Plano de Saúde, do qual é associada, qual seja, a RE, a Mil Assistência Médica Internacional S.A., informou que a médica assistente prescreveu o início do tratamento em caráter de urgência com protocolo, abre aspas, AC, dose densa, mais seguido de carboplatia e paclitaxel, mais imunoterapia, fecha aspas, atestando a imprescritibilidade de início imediato do tratamento devido ao risco de progressão de doença e evolução para a doença metástica. Acrescentou ainda que, passado 4 dias e diante da inércia do plano de autorizar o seu tratamento, entrou em contato com a central de atendimento em 25 de 3 de 22, a qual informou que constava no sistema que o pedido de análise seria concluído até às 18 horas daquele mesmo dia. Ante a inconclusividade da análise, a autora ingressou com a demanda no dia seguinte, 26 de 3 de 22, pugnando pela condenação da RE ao fornecimento em caráter emergencial do tratamento medicamentoso prescrito, bem como a reparação do dano moral no importe de R$ 50.000. Nas razões do primeiro apelo, a autora condenou as seguintes teses: a. Aplicabilidade das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor ao caso, por envolver relação de consumo nos termos da súmula 668 do STJ, haja visto a equívoco da sentença ao reputar como entidade de autogestão a operadora do plano de saúde RE. B. O desrespeito aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade no arbitramento da indenização por dano moral da sentença, R$ 5.000, na medida em que a indiferença da RE perante o caráter de urgência, o alto risco metástico da modalidade do câncer e do alto custo que a autora teve que desembolsar por conta própria para iniciar o seu tratamento, de R$ 11.209,73, distingue o caso de outras demandas judiciais, em que houve simples recusa, cobertura de consultas, exames ou tratamento de menor gravidade. E C. Necessidade de revisão de base de cálculo dos honorários subcomerciais, de modo a determinar expressamente que a condenação englobe a obrigação de fazer, além dos danos morais. Requer, neste termo, o provimento do seu apelo com vista a reformar a sentença no sentido de a. Determinar a aplicação do CDC no caso concreto, tendo em vista que a RE não se trata de plano de autogestão. B. Declarar expressamente que os honorários subcomerciais devem ser calculados sobre ambas as condenações existentes na sentença, quais seja a obrigação de fazer fornecimento e cobertura do tratamento e da obrigação de pagar a quantia certa, compensação por danos morais. E C. Majorar a indenização por dano moral para a quantia de R$ 50.000 ou outro valor que essa Corte de Justiça reputar pertinente. Em sede de contrarrazões, a primeira apelada pugna pelo desprovimento do apelo da autora. Igualmente, conformada com a sentença, a operadora do plano de saúde RE interpõe a apelação, na qual, por sua vez, argumenta inicialmente erro do juízo, a qual, ao apreciar a sua impugnação ao valor da causa, o qual foi atribuído pela autora o valor exorbitante de R$ 696.647,16, se ao menos esclarecer a origem do cálculo deste montante. Segue aduzindo nesta linha que o objeto da presente demanda, qual seja o fornecimento de medicamento, possui natureza de obrigação de fazer e não obrigação de dar, tampouco de indenizar,
sendo certo que referida estimativa não é passível de ser fixada pela natureza da própria tutela pretendida. Defende, portanto, que deve o valor ser atribuído conforme o valor do dano moral estipulado na inicial. Prossegue alegando, quanto ao mérito propriamente dito, que não incorreu em ato ilícito, visto que a recusa do tratamento medicamentoso do indicado deu-se em razão da expressa exclusão contratual de fármacos e prescritos de forma experimental. Há dúvida nesse ponto que, embora registro na Anvisa, o medicamento Keytruda não possui indicação em sua bula para o tratamento da patologia pela altura, o que implica dizer que não foi registrado neste termo, configurando-se como tratamento experimental off-label. Ressalta, assim, que não se discute a indicação da medicação pelo médico assistente, mas sim a obrigação de cobertura pelo plano de saúde, diante da indicação off-label, ou seja, experimental, caracterizando, por conseguinte, hipótese de exclusão de cobertura contratual, nos termos do artigo 10, inciso 1, parágrafo 4 da Lei 9.658, e dos artigos 17, parágrafo único, alínea C, e 24 da Resolução Normativa número 465/2021 da ANS. Diz, ademais, que diante do laudo médico único, constante nos autos desacompanhados de qualquer comprovação científica sobre a sua indicação, não há que se falar em comprovação de outros profissionais que corroboram o uso de medicamentos, uma equipe multidisciplinar, por exemplo, e assuma em conjunto eventuais responsabilidades pela indicação. Combate, outro sim, a condenação à reparação civil, ao argumento de que, além de não se tratar de dano moral da modalidade in re ipso, a parte autora não se desincumbiu do ônus de demonstrar dor, sofrimento, tristeza ou vexame decorrente da recusa da cobertura. Pugna, assim, pela exclusão da condenação à indenização ou subsidiariamente, e atenta ao princípio da eventualidade por sua redução para patamar mais consentâneo aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Requer, ao final, provimento do segundo apelo para que a sentença seja reformada no sentido de julgar improcedentes os pedidos dos autores. Contra as razões apresentadas pela segunda apelada, instada a se manifestar, a Procuradoria da Justiça declinou de qualquer interesse do feito. É como faço o relatório. Vamos ao voto. Preliminar e impugnação do valor da causa. Tem uma preliminar sobre a impugnação do valor da causa. Inicialmente, em atenção à melhor técnica atinente à ordem de análise das teses recursais, examino a impugnação ao valor da causa, formulada na contestação da parte requerida e, ora, devolvida em sede de apelação pela segunda apelante. Pois bem, como é disso, a jurisprudência do Excelso Superior Tribunal de Justiça tem orientado que o valor da causa deve equivaler, na medida do possível, ao conteúdo econômico a ser obtido na demanda. Destaque, no litígio que envolve direito material entre a operadora de plano de saúde e seus benefícios, acerca do alcance da cobertura de tratamento médico hospitalar e medicamentoso, é indubitável que a obrigação de fazer, a ser determinada em sentença, reveste-se-á não somente de natureza condenatória, mas também possui um montante econômico aferível. Trago a colação, por oportunidade recente, a resto do STJ neste sentido, da lavra do ministro Moura Ribeiro, no agravo interno, no RESP 21.00.420, São Paulo, onde destaquei o item 2, apesar da transcrição integral no meu voto. Ele faz a referência da... Pois não? Manda a referência que eu grifei. A jurisprudência do STJ manifesta no sentido de que o valor da causa deve equivaler, na medida possível, ao conteúdo econômico a ser obtido na demanda, nos conflitos de direito material entre a operadora de plano de saúde e seus benefícios, acerca do alcance da cobertura do procedimento médico hospitalar,
É inegável que a obrigação de fazer determinada sentença não só ostente natureza condenatória, como também possui um montante econômico aferível. Configura-se, no mesmo sentido, os acordos proferidos pelo STJ nos seguintes casos. Aí eu trago uma gama de agravos internos nesse sentido, da lavra do ministro Marcos Aurélio Belize, trago também de Luiz Felipe Salomão e de outros ministros. À luz do referido escolha jurisprudencial, verifico que o caso concreto subexame enquadra-se na hipótese à luz endereçada, visto que o conflito envolve direito material entre a operadora de plano de saúde, segunda apelante e primeira apelada, e sua beneficiária, primeira apelante e segunda apelada, acerca do alcance da cobertura de tratamento medicamentoso, bem como da reparação civil pretendida, de que, tendo o provimento judicial almejado, um montante econômico plenamente aferível, custo de tratamento pelo período de tempo prescrito, somado à indenização arbitrada. É seguro afirmar que o valor da causa, em caso, há de ser estipulado pela soma do custo total do tratamento pretendido e do quanto indenizatório a ser arbitrado. Dito isso, correta a indicação do valor da causa formulada na exordial pela autora, qual seja R$ 696.647,16, a qual veio a ser chancelada na sentença que rejeitou a impugnação. Isso porque referida estimativa reflete perfeitamente a soma da indenização do dano moral pretendido, R$ 50 mil, e a soma dos custos com os medicamentos prescritos pela médica assistente, doutora Noelle Barros Gomes. Nesse ponto, imperioso mencionar os valores constantes do documento denominado HSD, elaborado pelo hospital que atende os beneficiários do plano, o qual, considerando-se a quantidade de ciclos de tratamento prescrito pela médica assistente, ouçou os medicamentos da seguinte forma. Aqui eu trago todos esse orçamento do hospital. Em suma, dado que o valor da causa indicado na inicial foi estimado a partir de precisa operação matemática, resultante do valor indenizatório pretendido, somado à quantia equivalente ao montante econômico aferível, relacionado à obrigação de fazer, requerada a cobertura do ciclo de tratamento medicamentoso prescrito por médico assistente, a chancela da rejeição sentencial da impugnação do valor da causa é a medida que se impõe. Rejeitada, portanto, a preliminar. Doutora Francisca, concorda com a rejeição da preliminar? Eu acompanho Vossa Excelência, o senhor aumentou o dano e os honorários em 20%. Doutor desembargador Vieira. Pela rejeição, presidente. Quanto ao mérito, primeiramente, observo que assiste razão a primeira apelante ao alegar que as normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor incidem sobre a relação contratual existente entre as partes, a teor da vetusta súmula 469 do STJ, segundo a qual, abro aspas, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos do plano de saúde, fecho aspas, não havendo razão para operar uma distinção entre a súmula e as hipóteses fáticas subexaminas. Com efeito, equivocou-se o juiz Acol ao aplicar ao caso a ressalva da súmula 606 do STJ, visto que a operadora do plano de saúde, não se trata de entidade de autogestão. Dito isso, a perquisição da abusividade das causas de contrato firmado entre as partes há de ser levada a efeito à luz das normas do artigo 51, caput, e respectivo inciso 4 do CDC. Em verbos, aqui eu transcrevo o artigo 51, que é do conhecimento de Vossa Excelência. Neste contexto normativo, maior relevância assumirá a eventual abusividade contratual nas lides que envolvem a inadimplência de serviços relacionados à saúde humana, que é direito fundamental de natureza social e constitui um dos pilares da
Seguridade Social Brasileira, conforme dicção do artigo 196 da Magna Carta. Cuida-se de, abraço, direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença e outros agravos e ao acesso universal e igualitário das ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Em caso para furtar-se a concretização de tal imperativo constitucional na qualidade de agente de saúde em caráter complementar, a operadora do plano de saúde, segundo apelante, defende a tese de que o tratamento medicamentoso solicitado pela autora primeira apelante não estaria coberto pelo contrato, por se tratar de medicamento experimental, off-label, razão porque sustenta a inexistência do ato ilícito com a recusa da cobertura e, portanto, o seu pleno cumprimento das determinações legais e contratuais, bem como das normas estabelecidas pela ANS. Verifico, contudo, que não assiste razão à operadora de plano de saúde. Isto porque, conforme pacífica orientação jurisprudencial do STJ, a qual me filio, a natureza taxativa ou explicativa do rol da ANS é desimportante a análise do dever de cobertura de medicamentos para o tratamento de câncer, em relação aos quais há apenas uma diretriz na resolução normativa. Está no agravo interno ao RESP número 2100-420 da relatoria do ministro Moura Ribeiro, da terceira turma, julgada em 3 de 10 de 2022. A propósito, segundo essa mesma Corte Superior, é abusiva a recusa da operadora do plano de saúde de custear a cobertura de medicamentos registrados na vida e prescrita pelo médico do paciente, ainda que se trata de fármacos off-label ou utilizados em em caráter experimental. Trago aqui também inúmeras decisões em vários agravos internos. E trago a colação também outros arrestos, também nesse mesmo sentido, que eu destaquei na íntegra o acordo da ministra Nancy Andrighes, no agravo interno, no RESP 2005-551 São Paulo, onde peço venha para ler o segundo parágrafo que reflete com previsão o caso em exame. Segundo jurisprudência do STJ, é abusiva a recusa da operadora do plano de saúde de custear a cobertura do medicamento registrado na Anvisa e prescrito pelo médico do paciente, ainda que se tratar de fármaco off-label ou utilizado em caráter experimental. Colaciono ainda outros acordos nesse sentido, como o do ministro Raul Araújo, no agravo interno ao resto 1713-784 de São Paulo. Trago ainda outros acordos, como o do ministro Luiz Felipe Salomão, no resto 1886-929 de São Paulo, assim como no agravo interno ao resto 2043-363 Ceará, da relatoria do ministro Antônio Carlos Ferreira. E no meu voto ainda trago inúmeros acordos nesse sentido. Nesse panorama, considerando que o acervo comprobatório constante nos autos evidencia que a médica assistente, credenciada no plano de saúde, prescreveu tratamento de caráter de urgência com uso de antineoplástico off-label, denominado Keytruda, para tratamento da altura beneficiária do plano de saúde, a qual é portadora de câncer de mama com alto risco metástico, é inequívoca a abusividade da negatividade da cobertura perpetrada pela rede. A propósito, nem se cogita invocar para análise do caso o precedente superior firmado pelo STJ no julgamento do resto 182, 188, 629.9, recurso repetitivo, relativamente à necessidade da demonstração de recomendação de órgãos técnicos de renome nacionais, como o CONITEC ou NATJUIS.
Demais disso, para dissipar qualquer dúvida acerca da pertinência do tratamento medicamentoso prescrito, é fato público e notório que a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, avisa, em sessão deliberativa datada de 5 de maio de 22, aprovou o uso do neoplástico pembrolizumab para tratamento de pacientes portadores de câncer de mama irressecável ou metático, fase a qual ligeiramente poderia chegar à altura em decorrência da morosidade no atendimento da solicitação de todo o tratamento prescrito. Ressalto ainda que a referida deliberação da agência foi respaldada pela consulta pública CONITEC número 65/2022, diretrizes de diagnóstico terapêutica de carcinoma de mama, conforme constante no sítio do governo federal na internet. Em suma, já finalizando, considerando a inversão do ânus probante e a língua de qualquer prova da existência do fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, a procedência do pedido autoral de cobertura do tratamento prescrito há de ser chancelada por essa Corte de Justiça. Quanto à responsabilidade civil, o Código de Defesa do Consumidor permite que se afira a responsabilidade da operadora do plano de saúde nos termos do seu artigo 14, em cotejo com as regras gerais do artigo 186 e 927 do Código Civil. Aqui eu faço a transcrição de ambos os artigos. Nesse panorama, comprovado os fatos narrados na inicial, tenho que a ré cometeu, de fato, ato ilícito ao negar cobertura e evidente omissão voluntária ao medicamento antineoplástico prescrito pelo tratamento de câncer da consumidora em total menoscabo dos privados de boa-fé objetiva e da função social dos contratos, o que resultou por violar o princípio da dignidade da pessoa humana e os direitos fundamentais do consumidor, notadamente da saúde e comunidade física e psíquica. Assim, entendo que restou claramente evidenciada nos autos o temor da beneficiária requerente da rápida evolução do seu quadro clínico para a fase metástica. Tanto que, diante do caráter de urgência, ela decidiu despender por sua própria conta, vultuosa quantia financeira para iniciar o tratamento e evitar danos decorrentes da morosidade da análise administrativa da ré. Assentada, portanto, a ilegalidade da conduta da ré em negar cobertura contratual, surge a obrigação de indenizar a beneficiária consumidora pelos danos morais sofridos. Sobre o tema, é remansoso a jurisprudência no sentido de que é abusiva a recusa da operadora do plano de saúde de custear a cobertura do medicamento registrado na Anvisa e prescrita pelo médico do paciente, ainda que se trate de fármaco off-label, ou utilizado em caráter experimental, especialmente na hipótese que, tal como no vertente caso, se mostra imprescritível a conservação, a vida e a saúde do beneficiário. Desse modo, no caso em tela, entendo que a indenização há de ser majorada. Aqui a nossa Câmara tem adotado o procedimento no valor de sempre, em casos similares, em R$10.000. Então, eu estou majorando, estava em R$5.000 do primeiro grau, e eu estou majorando para o que a Câmara vem adotando. R$10.000 em consonância com os ditames da razoabilidade e proporcionalidade. Haja vista ser mais consoante aos ditames da razoabilidade e proporcionalidade, considerando-se, para tanto, sua dupla função compensatória e pedagógica. Por derradeiro, há de ser enfrentada a tese recursal constante no primeiro apelo, em relação à pretensa necessidade de revisão da base de cálculo dos honorários subvenciais, de modo a englobar o montante econômico aferível da obrigação de fazer e da reparação civil. Com efeito, a jurisprudência do STJ, conforme assentado pela segunda seção, orienta no sentido de que, tal como espécie mutatis mutandis, a demanda
ostenta caráter condenatório, pois a operadora do plano de saúde foi condenada ao custeio de procedimento médico e ao pagamento de compensação por danos morais. Dessa forma, os honorários advocatícios comerciais devem ser fixados sobre o valor total da condenação, consoante a regra do artigo 85, parágrafo 2º do CPC de 2015. Isso está no agravo interno, no RESP 1949-138, Pernambuco, da relatoria do ministro Raul Araújo, da 4ª turma. Confira-se ainda outros julgados da STJ no mesmo sentido. Aí eu trago outros entendimentos nesse mesmo sentido, como do ministro Ricardo Vilas Boas. E que eu trago também na sua totalidade e dando ênfase ao caso já relatado. Isto posto, o capítulo da sentença atinente à condenação das ervas subversiais há de ser reformada, para que conste sua incidência sobre o valor total da condenação, ou seja, a alcançar, a título de base de cálculo, não apenas o quanto indenizatório arbitrado na reparação civil, como também o montante econômico aferido com relação à obrigação de fazer tutelado em favor da autora. Forte nessas razões, dou parcial provimento ao primeiro apelo para reformar a sentença, no sentido de majorar o valor indenizatório para o patamar de R$ 10.000 e condenar a parte requerida, segunda apelante, primeira apelada, ao pagamento de honorários sucumbenciais no patamar de 20% sobre o valor total da condenação, nos termos da fundamentação supra, mantendo-se incólume os demais capítulos sentenciais. E nego provimento ao segundo apelo. É como voto. Desembargadora Francisca Galiza. Desembargadora Francisca, está desligado. Acompanho Vossa Excelência, senhor presidente. Desembargador Vieira. Acompanho o relator, presidente. Então, anunciando o resultado, por unanimidade, foi dado parcial provimento ao primeiro apelo e negado provimento ao segundo apelo, nos termos do voto do relator. Obrigado, Excelência. Bom dia a todos. Bom dia. E não tem mais preferências. Tem preferência? Ainda tem, desembargador. O último da pauta, o segundo, pela apelante, doutor José Gerardo de Abreu Sobrinho. Pela apelante, que a senhora está dizendo? Pela apelante, Fortaleza Empreendimentos. Então, apelação civil número 080-2802. Apelante Fortaleza Empreendimento, ERLI, advogado José Geraldo de Abreu Sobrinho, apelado Cleiman Pratini Costa Mendonça, advogado Daniel de Jesus Almeida, procurador de Justiça, doutora Terezinha de Jesus Anchieta Guerreiro. Ele está por quem é o advogado? Pela Fortaleza Empreendimentos, pela apelante. Pelo apelante, né? Farei aqui o ligeiro relatório. Trata-se de apelação civil interposta por Fortaleza Empreendimento ERLI contra a sentença prolatada pelo juiz de direito da 12ª Vara Civil de São Luís, nos autos da ação de rescisão contratual acumulada com ressarcimento de perdas e danos, ajuizado em seu dessavor por Cleiman Pratini Costa Mendonça, julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais e julgou improcedente a reconversão nos seguintes termos da sentença. Abraço. Ante exposto, com base no artigo 487(1) do CPC, julgo procedente os pedidos formulados na inicial para 1. Reconhecer o inadimplemento contratual atribuído à ré, declarando rescindido o contrato particular de promessa de compra e venda firmado entre as partes, objeto dessa demanda. 2. Condenar a ré a restituir ao autor a quantia integral desembolsada por ela de
R$ 8.919,75, constante em ID 21558045, acrescido de correção monetária pelo INPC, a partir do desembolso de cada uma das parcelas e o juro de mora de 1% ao mês, a partir da citação. 3. Anulação pela ré de eventuais boletos de cobrança em nome do autor, bem como a retirada de eventuais protestos cartorários e exclusão deles dos cadastros restritivos de crédito. 4. Condenar a ré ao pagamento da indenização no valor de R$ 5.000, a título de danos morais, acrescido de correção monetária e juros legais de 1% ao mês, ambos contados desta decisão, consoante súmula 362 do STJ. Ademais, julgo improcedente a reconversão, negando a restituição dos valores referentes à comissão dos corretores de imóveis ao reconvinte. Condeno ainda o réu nas custas processuais e honorários advocatícios e arbítrio em 15% sobre o valor da condenação, publiques, registros e incisos. Em suas razões sexuais, inicia defendendo a concessão em seu favor do benefício da gratuidade da justiça, havendo-se afirmado a necessidade de suspensão do processo em virtude de decisão judicial que teria reconhecido a necessidade de prévia resolução da querela judicial envolvendo a requerente Caixa Econômica Federal em virtude da indevida retirada de valor de sua conta no montante de R$ 777 mil, trazendo prejuízo para o seu fluxo de caixa e repercutindo na entrega do empreendimento imobiliário discutido deste feito. Nesse sentido, defende ainda que o atraso na entrega do apartamento contratado com recorrido foi oriundo de caso fortuito, com responsabilidade da Caixa, o que excluiria sua culpa pelo ocorrido. De outro norte, aponta que as obras do conjunto imobiliário já foram iniciadas e que o juiz de base teria julgado antecipadamente o processo de maneira equivocada, com violação contraditória e ampla defesa, ao desconsiderar a culpa exclusiva da Caixa, que teria sido comprovada perante a Justiça Federal. Dispõe, além disso, que haveria jurisprudência pacificada quanto ao pagamento da corretagem da venda de imóvel, defende a necessidade de procedência da reconversão e alega inexistir danos morais indenizados na espécie. Aprega que o princípio da boa-fé objetiva impediria a pretensão autoral que não teria sido demonstrada nos pagamentos alegados na exordial e que não seria cabível a inversão do ônus da prova. Urdindo, ao final, pela suspensão do processo, com base no artigo 313, inciso 5, alineado do CPC. Subsidiariamente, requer o provimento do seu recurso para que seja afastada a devolução das parcelas supostas pagas ou ainda, de forma subsidiária, que seja pago o valor tocante ao distrato. Não for apresentada contra-razões. Após ordem dessa relatoria, houve recolhimento do preparo recursal. As partes não chegaram a acordo em audiência de conciliação. O Ministério Público Estadual informou não possuir interesse em intervir no processo. Em síntese, o relatório. Com a palavra, o advogado da apelante. É isso? Doutor, o senhor declina o seu nome, a sua OAB e pode iniciar suas razões. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimo senhor demais desembargadores, representante do Ministério Público, eu me chamo José Sobrinho, minha OAB é 7778, Maranhão, e estou na sustentação oral pela apelante Fortaleza Empreendimentos. Muito obrigado. Excelências, esse processo, ele é aqueles casos de compra de apartamentos na planta, onde o cliente ele precisa do Banco Caixa para financiar esse apartamento. Ele dá uma entrada, essa entrada é dividida em 20, 30 prestações e 90% do seu pagamento ele é oriundo da Caixa Econômica ou do Banco do Brasil ou de qualquer outro banco interveniente quitante que lhes dê o crédito ao cliente
para que seja financiado. Pois bem, o cliente comprou o apartamento, imóvel na planta, onde lá esse imóvel, ele pagou uma entrada de 8.000 reais e seria 195% sendo financiado pelo Banco Caixa. Acontece que o Banco Caixa, por uma medida desarrazoada, ferindo o princípio da boa-fé objetiva do outro empreendimento, Belo Horizonte 1, da etapa 1, esse em questão em baila é o da etapa 2, ele invadiu a conta da empresa e debitou quase R$ 1 milhão da empresa. A partir de então, a construtora ficou numa situação muito difícil. Ficou difícil por quê? Porque numa sexta-feira a conta tinha R$ 500 mil, na segunda-feira ela amanheceu R$ 1 milhão negativa. E por que ela fez esse débito estratosférico e desarrazoado na conta da empresa? Ela tinha razão para fazê-lo? Não. O ID de número 157.15.106 é o anexo do e-mail que prova que a Caixa Econômica Federal, ela reconhece através de e-mail que ela fez uma conduta ilícita, desarrazoada, porque ela tinha outras formas de amortizar o contrato, no decorrer da obra ou após a entrega da obra. O que ela fez? Ela debitou todos de uma vez, através de uma falha da agência 1649, e assim a conta ficou negativa, correndo juros de 10%, 12% ao mês, gerando uma bola de neve. E nesses recursos que foram debitados, já se tem os contratos dos clientes que compraram os apartamentos da etapa 2. Então, com máxima venha, a indignação digamos assim, da defesa é quanto à sentença quo, que ela não leva em consideração a culpa de terceiro. E o que é mais grave, na sua fundamentação, ou melhor, na sua decisão, na sua respeitável decisão, ela não fundamenta com o 489 do CPC. Ela simplesmente diz que a culpa é da construtora, com base na súmula 543 do STJ, mas não demonstra, não enfrenta, não vai em cima do que é mais importante, que é essa conduta da Caixa Econômica Federal. Ou seja, ela não enfrenta o fato de terceiro, que possivelmente está no nosso manual do CDC, elencado de forma clara, objetiva em relação a isso. Então, vejamos, nós temos um cliente que comprou um apartamento, que precisa do Banco Caixa para financiá-lo, 95%, e que pagou algumas parcelas, mas que nesse ínterim a Caixa Econômica, que foi um contrato que o cliente assinou com a construtora, mencionando a necessidade, a sua outorga, através do princípio da boa-fé objetiva, onde desde já eu faço uma alusão a que nós devamos empregar esse princípio da boa-fé objetiva, porque nós temos que ver os deveres anexos, tanto do cliente que comprou, da construtora e do banco relacionado até então. Dessa feita, imputar a responsabilidade só na construtora não é, ao meu ver, como máxima venha a ter uma conduta que vai de encontro aos freios e contrapesos. A teoria do check balance, onde o judiciário, o Estado, através do seu Estado juiz, ele tem que balancear, com máxima venha, todas essas performances e todas essas situações anexas que envolvem o contrato. E o juiz a qual ele não enfrentou. Ele simplesmente, sem fundamentação, passando, rasgando o Código de Processo Civil no 489, disse, não, é 543 do STJ, a culpa é exclusiva do construtor. E aí nós devemos, com máxima venha, ter muito cuidado. Quando nós, advogados, nós, sociedade, nós estamos diante de um mundo onde a insegurança jurídica, o construtor, o empresário, ele muitas das vezes não tem razão. E às vezes esse juízo de valor, ele precisa ser aprofundado na sua fundamentação,
na sua investigação para que se chegue a uma justiça com máxima venha correta. Então, excelências, nós estamos diante de um caso onde foi pregado, solicitado o fato de terceiro e não foi enfrentado, como deveria ser. O processo 116.5062, 2017, da 5ª Vara da Justiça Federal, ele manda contratar o empreendimento e devolver esses quase R$1 milhão, que inclusive lá está o dinheiro do cliente. Esses R$8 mil que o cliente pagou, eles foram tirados da conta do empreendimento, da conta da empresa, PJ, e lá a Caixa Econômica não devolveu. O processo está aí para ser mostrado e provado. Nós não estamos trabalhando aqui da defesa com alusões ou com fatos, com questões perfunctórias, coisas simples. Não, nós estamos falando daquilo que está no processo. E eu, com máxima vênia, achei que o juiz Jacó não enfrentou esse fato de terceiro. E é tão tal dizer que não tem relevância em relação, aí dirijo-me ao juiz Jacó, mais uma vez, a respeitável sentença, o máxima vênia ser omisso. Porque se eu tenho uma decisão da Justiça Federal que manda contratar um empreendimento que está em grau de recurso no TRF1, e assim ainda não foi contratado, e assim ainda não foi devolvido o dinheiro. Então, se nós temos, empresa, uma sentença, uma decisão, título executivo, que mostra que houve a ilicitude da Caixa, um e-mail reconhecendo, como eu disse, o ID 157.15.106, aí está configurado o fato de terceiro, culpa de terceiro. Em relação aos danos morais, eu entendo, mesmo aqui pregando e evidenciando a necessidade da culpa de terceiro, os danos morais não merecem prosperar. Nós sabemos, através da decisão do doutor ministro Ricardo Vilas Boas e do saudoso que nos deixou recentemente, São Severino, que não cabe dano moral em atraso de obra, sem provar, sem mostrar o abalo psíquico, emocional. Isso é o que tem a jurisprudência no STJ. E aqui esse tribunal, eu representando a construtora, todas as ações que nós estamos provando, tanto a nível de turma recursal, as decisões são que os danos morais, se nós tivermos 100 ações no percentual, apenas 1% se apregou a questão de dano moral. 99,9% não tem dano moral. Por mero atraso de obra. Dessa feita, para finalizar, nós entendemos, e com máxima vênia provamos, que há culpa de terceiro. Talvez eu até entendo que não foi debatido, não foi exaustivamente enfrentada a matéria pelo juiz Jacó, porque é um processo complexo. Nós sabemos que é um processo complexo. Nós estamos falando aí de um empreendimento imobiliário que apesar de ter saído do papel, mas não foi concluído, as obras estão numa situação atrasadíssimas. Mas por quê? Por responsabilidade da Caixa Econômica Federal. E nós sabemos no CDC, uma culpa de terceiro, ela tem que ser levada em consideração. Ela tem que ser levada em consideração. Por isso, eu faço aqui o meu apelo, em nome da Fortaleza Empreendimentos, para que se entre nessa decisão, de forma exaustiva, analisar essa culpa de terceiro. Afaste esse 543 do STJ. E foi solicitada a reconvenção, porque se não foi provado culpa de terceiro, não deve ser devolvido recursos. Ou melhor, se não foi mostrado culpa exclusiva da construtora, não pode se falar em devolver recurso totalmente. Tem a lei do distrato, ela é taxativa. Tem que reter o percentual das despesas administrativas, e a respeitável decisão, mais uma vez, do juiz Jacó, não enfrentou essa matéria. Então, nós entendemos que há aí
máxima venha, culpa de terceiro, afastando a responsabilidade da construtora. Temos um processo, inclusive, para finalizar, nós temos já vários processos, desde Paço Lumiar até São Luís do Maranhão, suspendendo os processos até o trânsito em julgado, até a decisão definitiva desse processo na Justiça Federal. E isso é uma das nossas solicitações, que seja enfrentada exaustivamente, que adentre no processo da Justiça Federal para entender a culpa de terceiro. Eu entendo até, na respeitável decisão, sentença do juiz Acó, que não houve esse enfrentamento. Talvez por isso eu não vou fazer juízo de valor com o Máxima Venha aqui a respeito da decisão. Não vou fazer juízo de valor, porque realmente a matéria é complexa. Mas nós temos aqui a devolução do processo nessa corte e esperamos que seja atendido o nosso pleito e à disposição. Muito obrigado a todos. Passarei à leitura do voto. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, sigo para o exame do recurso. A controvérsia vinculada neste aperto gira em torno do contrato de promessa de compra e venda de apartamento na planta com atraso na entrega do imóvel. Discute-se, quanto a isso, a possibilidade de suspensão do processo, a exclusão de responsabilidade por caso fortuito, a necessidade de devolução dos valores pela construtora, a imposição de multa e de devolução da comissão de corretagem ao adquirente, além da existência e quantificação econômica de danos morais indenizáveis. Pois bem, inicio pelas preliminares de necessidade de suspensão do processo e de cessamento de defesa. A primeira matéria a ser discutida e que permeia a peça recursal, tanto de forma preliminar quanto em sede meritória, é a tocante à querela judicial envolvendo, no âmbito da Justiça Federal, a empresa apelante e a Caixa Econômica Federal. Alega a recorrente, quanto a isto, que seria necessária a suspensão do processo em virtude da decisão judicial que teria reconhecido a necessidade de prévia resolução da querela, que seria resultante da indevida retirada de valores de sua conta pelo Banco Estatal do montante de R$ 777 mil. E isso teria causado prejuízo para seu fluxo de caixa e repercutido na entrega do empreendimento imobiliário, discutido neste feito. Nesse sentido, defende ainda que o atraso na entrega do apartamento contratado com o recorrido foi oriundo de caso fortuito com a responsabilidade da Caixa, o que excluiria a sua culpa pelo ocorrido. Em tese, todavia, que visa o sobressaimento do feito e a atribuição da culpa exclusiva a terceiro pela inadimplente da obrigação, tem sido rejeitada por esta Corte. Aqui eu trago, inclusive, decisões já da nossa Corte, como na apelação civil 0850-569-86, da relatoria do desembargador Cleônides Carvalho Cunha, em 26 de 5 de 2022, em que ele enfatiza que não há de se falar em suspensão do processo em razão de litígio com a Caixa Econômica Federal, em especial porque o contrato que se pretende reincidir foi celebrado com o apelante e não com o banco. E, diante desse contexto eventual, defeito na relação jurídica entre a apelante e o banco, não pode afetar nem prejudicar a autora, pois se trata de um fortuito interno, inerente à atividade da apelante. Trago uma outra aqui também da nossa Corte, da lavra da desembargadora Maria das Graças de Castro Duarte, na apelação civil número 080, 1377-47,
em que ela faz as mesmas considerações, ora anunciadas em acordo do desembargador Cleôncio Cunha, já por mim relatado. De fato, para o deslize da controvérsia, há de se considerar que o contrato de promessa de compra e venda da unidade imobiliária em construção tem natureza consumerista, visto que o adquirente é o destinatário final do produto oferecido ou do serviço prestado pela vendedora, a saber, a construção da unidade habitacional, CDC, artigo 2º e 3º. Eventual defeito havido na relação jurídica travada entre a construtora apelante e o banco estatal não pode prejudicar o consumidor, visto que se cuida aqui de fortuito interno, típico da atividade daquela empresa, inaplicável, portanto, à espécie, a regra estipulada no artigo 393 do Código Civil. Além disso, há de se notar que o último contrato de promessa e compra e venda de apartamento na planta foi celebrado entre a parte em 10/10/2016 e de 15/71/50/80, ou seja, é posterior ao suposto imbróglio com a Caixa, o qual teria ocorrido em 2015, com plena ciência da construtora, motivo pela qual não há de se cogitar de sua exclusão de sua responsabilidade por esse motivo, ou mesmo de suspensão do processo por disputa alheia à relação jurídica ora e demais. Ademais, não houve, pelos motivos expostos, cessamento de defesa ou violação ao contraditório e a ampla defesa pelo juízo de base, dado que a este compete ao exercício de seu papel de organização e direção do processo e indeferir as diligências inúteis. Em parênteses, artigo 370, parágrafo único do CPC. O que ocorreu aqui, visto que a questão em debate não possui maior repercussão para essa causa. Tendo isto por bem assentado e seguindo para o tratamento do mérito da lide, verifico que o requerido Cleiman Pratini Costa Mendonça inicialmente adquiriu, em 5/8/2015, junto à Fortaleza Empreendimento Limitado, ao apartamento 307, bloco 3, do empreendimento denominado Condomínio Residencial Belo Horizonte 2, o prazo para entrega da obra está previsto em 24 meses, após a assinatura do contrato para a Caixa Econômica, com tolerância de 180 dias, prorrogável em virtude de caso fortuito ou força maior, ID 157.15.081. Posteriormente, houve alteração do negócio, com recorrido Cleiman Pratini Costa Mendonça, adquirido em 10/10/2016, junto à recorrente, o apartamento número 301, bloco 1, do mesmo empreendimento. O prazo para entrega da obra também estava previsto para 24 meses, após a assinatura do contrato com a Caixa Econômica Federal, com tolerância de 180 dias, prorrogável em virtude de caso fortuito ou de força maior. O preço ajustado foi de R$ 119.700, com entrada de R$ 12.209, com R$ 7.000 do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, FGTS, e financiamento de R$ 102.791, ID 157.15.080. O recorrido alega ter pagado o valor de R$ 13.078,29, o que comprovou por meio dos documentos de ID número 1571-5074, ID 1571-5075, ID 1571-5079 e ID 1571-083. O contrato celebrado entre as partes previa em sua cláusula 12ª, parágrafo 1º, que o prazo da entrega da obra em 24
meses após a assinatura do contrato da Caixa Econômica, sendo admitida uma tolerância de 180 dias para a conclusão da obra, bem como a sua prorrogação pela ocorrência em caso fortuito ou de força maior, circunstância que, como afirmado acima, não foi demonstrado na espécie. Quanto a isso, o Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência consolidada e sede de julgamento de recurso repetitivo, representativo de controvérsia, tema 996, abraço a 1.1, na aquisição de unidades autônoma em construção, o contrato deverá estabelecer de forma clara, expressa e inelegível o prazo certo para a entrega do imóvel, o qual não poderá estar vinculado à concessão do financiamento ou a nenhum outro negócio jurídico, exceto o acréscimo de prazo de tolerância. Isso está no RESP 17.29.593, São Paulo, da relatoria do ministro Marco Aurélio Belício, da segunda turma, julgada em 27 de nove de 2019. Dessa forma, em atenção ao entendimento consolidado pelo Tribunal da Cidadania, deve-se contar para entrega prazo de 24 meses a partir da assinatura do contrato de promessa de compra e venda, computando-se ainda 180 dias de tolerância. Neste sentido, conforme a STJ, no RESP 13.3909, São Paulo, da relatoria do ministro Paulo de Tarso Sanseverino, datado da publicação de 17 de 12 de 2020. O termo final para entrega do imóvel pela construtora responsável pelo empreendimento, portanto, era de 8 de 4 de 2019, considerando os 24 meses desde a assinatura do contrato e o prazo de tolerância de 180 dias, o que foi descumprido pela incorporadora, dado que não há notícia da entrega do empreendimento dos autos até essa data, ônus que é do recorrente na forma do artigo 373, inciso 12 do CPC. Logo, havendo considerável atraso imputável à construtora, a tese da exclusão de sua responsabilidade por culpa de terceiro já foi reforçada acima. É irretocável a sentença quanto à conclusão de que houve culpa exclusiva da promissária vendedora em parênteses apelante, no desfazimento do contrato, razão pela qual se aplica o teor do verbete 543 da súmula SPJ, devolução integral de valores pagos, não havendo que se falar em retenção de despesa de administração ou violação da cláusula geral do boa-fé, pelo autor, entre parênteses, apelado, na medida em que, no curso do prazo prescricional, pode ajuizar a qualquer tempo a demanda que visa a resolução da habeas. De fato, entre aspas, na hipótese da resolução do contrato de comércio de compra e venda, de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer imediata restituição das parcelas pagas pelo prometente comprador, integralmente em caso de culpa exclusiva do prometente vendedor, construtor ou parcialmente no caso tenha sido o comprador que deu causa ao desfazimento, nos termos denunciados 543 da súmula do STJ, conforme do resto 1304/18 Santa Catarina do ministro Luiz Felipe Salomão. A restituição integral dos valores, contudo, inclui a comissão de corretagem, visto que é necessário que a parte, em virtude da culpa construtora, retorne ao status quo antes. Transcrevo na íntegra, no meu voto, o acordo do agravo no RESP 18.64.453, São Paulo, da relatoria do ministro Raul Araújo, onde ele enfatiza. Essa corte é a parte que eu sublinhei, apesar de estar integralmente no meu voto. Essa corte entende que, resolvido o contrato de promessa de compra e venda de imóvel por inadimplemento do vendedor, é cabível a restituição das partes de status quo antes, que a devolução integral de valores pagos pelo comprador, o que inclui a comissão de corretagem.
agravo interno ao resto, no resto 18.64.453, da relatoria do ministro Raul Araújo, da 4ª turma, julgado em 22 de 6 de 2020. Entendimento este adotado também pelo ministro Luiz Felipe Salomão, no agravo interno, no resto 18.04.500, São Paulo, da relatoria do ministro Luiz Felipe Salomão, e de outras relatorias que eu evitei de fazer a leitura, porque são várias. Destaque é necessário que a restituição abranja todos os valores pagos à construtora e que ele decrete não apenas a rescisão do contrato, mas também a anulação dos atos de cobrança das prestações vencidas. O retorno do status quo ante impede, ainda que se julgue procedente, o pedido formulado em sede de reconversão, visto que o distrato ocorreu de culpa exclusiva da vendedora, não havendo motivo para pagamento de multa e da comissão de corretagem pelo consumidor. Prosseguindo, quanto ao pedido de indenização por danos morais, não há dúvida de que está uniformizada a compreensão jurisprudencial a respeito da ocorrência do dano moral indenizável com a excessiva demora para o cumprimento do prazo, a despeito do reconhecimento da validade do prazo de tolerância. Substanciosa e categórica, conceitua os danos morais como lesão a direito à personalidade. Aqui eu cito o Rubens Lemons, de França, na Instituição do Direito Civil, o Caio Mário da Silva Pereira, na responsabilidade civil, cito também Maria Helena de Mim, e outros, como Orlando Gomes, que leciona nesse sentido. O excesso STJ, quanto ao tema, posiciona-se no sentido de que a mera quebra de um contrato, o mero descumprimento contratual, não gera dano moral, a exemplo das seguintes decisões. Aí eu trago aqui uma gama de decisões. Eis o teor da emenda do STJ. Prescrevo em meu voto o entendimento do ministro Napoleão Nunes Maia Filho. Ressalvo o dito que a exceção dessa premissa, mas não necessariamente em regra, em casos em que há um atentado aos direitos fundamentais, a direito personalíssimo, a envolver direta ou indiretamente o dogma da dignidade da pessoa humana. Há dano moral, oportunidade que não se poderá falar em mero descumprimento contratual. Hipótese essa que se assemelha ao caso em espécie. Assim, presentes os pilares da teoria da responsabilidade civil, o dano moral, o ato ilícito e o dano causal, há de reconhecer a procedência desse pedido. Em caso, houve evidente dano moral consubstanciado na ampla demora para a entrega do apartamento adquirido, somada à necessidade de assinatura de novo contrato e a todos os esforços financeiros realizados por diversos meses pelo autor, provocando, sem dúvida, prejuízo para que a sua qualidade de vida. Além disso, houve uma série de tratativas extrajudicial que consumiram tempo do recorrido em que não se obteve sucesso a demonstrar a existência de danos que merecem reparação. Explico o arbitramento dos danos morais a partir do método bifásico largamente adotado pelo STJ, isso porque demanda desse juiz nessa Corte de Justiça vem recebendo, em média, esse arbitramento e somando a condição pessoal do consumidor beneficiário, o local do oferecimento de serviço e o porte econômico do prestador de serviço. O limite do pedido de petição inicial, enfim, reflete o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade o valor arbitrado na sentença, de R$ 5.000. Os honorários advocatícios devem ser majorados, em virtude do acréscimo do trabalho em sede recursal, nos termos do artigo 85, parágrafo
11 do CPC para o patamar de 17% do valor da condenação. Não havendo reparo a ser efetuado na sentença, o desprovimento do apelo é medida de recurso. Ante esforço, nego o provimento à apelação civil. É como voto. Desembargadora Francisca Galiza. Acompanhe Vossa Excelência, é meu entendimento também, senhor presidente. Desembargador Vieira. Acompanhe o relator, presidente. Então, anunciando o resultado, por unanimidade, foi negado o provimento à apelação nos termos do voto do relator. Obrigado, doutor, pela sua presença. Não há mais nenhum processo de julgamento, não é isso? Só fez, Isso, não é? finalizou já, desembargador. Apesar que eu pensava que ia ser rápida, mas todas elas tiveram sustentação oral e isso demorou bastante a sustentação. Mas, graças a Deus, terminamos, sem pai. E eu agradeço penhoradamente a presença do meu colega Vieira, que imediatamente aceitou o convite, e a nossa queridíssima Francisca Galiza, ora substituindo o desembargador Rachid, que se encontra de férias, gozando suas férias, com certeza no exterior, porque ele só gosta férias no exterior. Então, eu dou. Tem mais alguma coisa, secretária? Não, Excelência. Então, eu dou por encerrada assim a sessão, agradecendo também ao doutor Bentes e a todos Obrigado. Eu que presentes agradeço. a presença. Obrigado.